E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. E quando trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Por gentileza, repita comigo: o próprio Jesus se aproximou de ambos. Muito bem. O 16 fala assim: entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O 17, então ele lhe questionou: o que vos preocupa sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou e disse: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, ocorreu que Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e com o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades, os entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. Amém? Feche teus olhos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Tua palavra foi lida. Meu conhecimento não é capaz de, através de um discurso que nem redigido está, alcançar a vida de todas as pessoas que estão no templo, estão me assistindo ao vivo pela internet, vão me assistir pelo programa Pensando Bem ou pelos nossos canais. Mas o teu poder, mais uma vez eu te peço que venha me usar apenas como instrumento, para que a sabedoria venha do teu trono sobre a minha vida. Ao encher a minha vida, alcance a vida de todas as pessoas que nos ouvem neste momento, quando assistirem esse culto gravado, porque a essência do Senhor é presente a cada minuto em nossas vidas. E através dessa palavra sejamos abençoados, a nossa vida seja transformada pelo poder da tua palavra. É isso que eu quero que aconteça comigo, todas as pessoas neste momento, através do nome poderoso do Senhor Jesus. Por gentileza, se assente. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor. Queria que você entendesse uma coisa muito profunda, que o inimigo de nossas almas, ele vem de uma forma muito contundente para cima das nossas vidas. E ele tem conseguido tirar a nossa atenção muitas vezes das coisas que nos cercam. É comum hoje nós estarmos preocupados com muitas coisas. Queria que você entendesse que o propósito de estarmos reunidos nessa noite é apenas um: prestarmos um culto em adoração a Deus. Nós não viemos aqui para fazer desfile, não viemos aqui para apresentar nossos carros no estacionamento, não nos reunimos aqui para tomar conta da vida de ninguém. Se alguém tem feito isso, é contra a vontade da direção dessa comunidade, porque o entendimento que eu tenho quanto à palavra é que nós nos reunimos para prestar um culto a Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos feito, ser grato a Ele a tudo que Ele tem nos dado. E nós temos tido alguns problemas que nós, seres humanos, nós estamos nos deixando levar por algumas coisas que muitas vezes têm nos afastado da presença de Deus. Porém, hoje, é muito comum para nós tocarmos a vida. Natural, trabalhamos, estudamos, temos nossos afazeres, a liberdade de ir e vir, né? E muitas vezes nós deixamos de dar valor a certas coisas. Por exemplo, você acha que levantar de uma cama é fácil? Pegue uma pessoa que sofreu um acidente e ficou paraplégico ou tetraplégico e peça para ele sair da cama. Ele não sai mais da cama. E às vezes a gente sai da cama nem para agradecer a Deus que está tendo força para levantar. Nós sentarmos em uma cadeira em frente a uma mesa com um prato de comida é um ato normal. É um ato normal dentro do consenso de tudo que Deus tem nos dado.
Porque as pessoas que têm mal de Parkinson, elas não conseguem levar a mão à boca, porque eles tremem. E para nós fazemos com muita naturalidade, porque se acostumamos. E no diante do que acostumamos com as coisas, nós estamos deixando de sermos gratos a Deus. Então, muitas vezes, em nossas vidas, passamos algum tempo sem agradecer a Deus, e por gentileza, não quero que você seja induzido a falar que eu esteja falando sobre placa de igreja. Estou falando sobre o amor e o respeito que nós temos quanto às coisas de Deus e a tudo que Ele nos deu. E o mundo tem nos feito ver as coisas de uma forma que é normal. E quando a gente acha que é normal, a gente esquece de agradecer. A gente esquece de dar graças a Deus por aquilo que nós estamos tendo. Eu queria que nessa noite, ao sairmos daqui, fizéssemos uma grande reflexão sobre algumas coisas. Porque também não quero que você se sinta menosprezado. Porque às vezes a gente esquece de agradecer, a gente esquece de orar, né? A gente esquece de ser simpático com Deus, porque isso é uma atuação que já vem na mente do ser humano de anos. O texto que eu li nesta noite faz referência a 2 discípulos que seguiam Jesus e estavam vindo da crucificação. Eles estavam indo para um lugar que diz aqui, eu estou lendo a versão King James atualizada, e fala que ficava uma distância de 11 quilômetros. 11 quilômetros é uma distância razoável. Eu só de falar em 11 quilômetros já me deu taquicardia, né? Eu ando 11 quilômetros de carro com o ar ligado, né? Se você não tem ideia de distância, mais ou menos 11 quilômetros ali. O começo da Castelinho, aqui na Dom Aguirre, quase perto da Castelo Branco lá. Esse pedaço tem 12 quilômetros até Castelo. É mais ou menos esse trecho. E eles estavam andando aquilo tristes. Eles sabiam quem tinha sido Jesus. O que me chama a atenção nesse texto é isso. Que quando o próprio Jesus parou para conversar com eles, eles não estavam vendo que era Jesus. Por que eles não estavam conseguindo ver Jesus? Porque a morte de Jesus estava mais forte na mente deles do que aquilo que Jesus havia feito. O advento de ser crucificado e da forma que trouxe para eles um impedimento intelectual de perceber que eles haviam acreditado em um homem, e o advento da morte trouxe descrédito de tudo aquilo. Que quando eles conversaram com Jesus, não sabendo quem o era, falaram assim: cara, você parece que é corintiano, não sabe o que está acontecendo, meu? O cara morreu aí, e nós achamos... Preste atenção no que eles falaram de quem era Jesus. Eles falaram que Jesus era um varão profeta. Eles haviam entendido que nos pronunciamentos de Jesus, a voz era profética, falava coisas que aconteciam. Eles viram Jesus um cara poderoso nas obras e nas palavras. Porque as obras de Jesus, eu quero que você entenda, quando Jesus de Nazaré esteve na terra, as obras eram meramente por generosidade, era o amor que ele tinha na vida dele, da oração que ele fazia com o Pai, que via as pessoas em situações difíceis, ele tinha amor pela vida das pessoas. A palavra que ele pregava era uma palavra que chamou a atenção daquelas pessoas. Mas naquele momento essas pessoas já haviam esquecido disso tudo, porque a morte de Jesus impactou a mente deles, ao ponto de Jesus o Cristo, porque aqui nós vamos falar da transição do Jesus de Nazaré para o Cristo. O Cristo aparece para eles e quer conversar, e eles não conseguem enxergar Cristo. Porque o trágico acontecimento, na visão deles, tinha encerrado a vida daquele homem. Porque eles só acreditavam que a morte era o final. E aqueles 2 servos estavam tristes. O caminho que eles iam percorrer, 11 quilômetros, ia ser um caminho de tristeza, porque eles estavam impregnados, eles estavam com a atenção voltada para o advento da morte. Nesta noite, eu queria que você entendesse que isso não está muito longe das coisas que estão acontecendo com as nossas vidas. Isso não está muito longe do que o inimigo tem conseguido fazer com nós, seres humanos, do terceiro século do ano de 2016. Que quantas vezes, talvez estamos hoje aqui, o primeiro dia da semana, em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem nos dado, viemos prestar um culto em louvor e adoração a Deus, mas às vezes estamos preocupados. Muitas vezes nós temos coisas a resolver essa semana,
Muitas vezes você vem com alguma notícia triste de alguma doença que está te cercando ou está cercando a tua família. Talvez você esteja com precaução quanto ao desemprego, que no momento em nosso país está crescente pela desordem econômica que nós estamos passando. Talvez você veio para cá já preocupado em amanhã, que você tem que levantar e prestar um dia de serviço. E todas essas coisas trazem preocupações em nossas vidas, e isso é muito terrível, porque essas preocupações impedem as nossas mentes de desenvolver algo que nós temos que fazer. Mais uma vez eu quero esclarecer para você. A palavra de Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 9, é uma coisa muito contundente, que Deus não pode mexer na estrutura que tem desde o início do mundo. Ele não pode mexer na estrutura por dó de ninguém, porque o dia que Deus tiver dó de alguém, vai comprometer a justiça que Ele tem para todas as pessoas. O próprio livro de Eclesiastes, no capítulo 9, agora no versículo 2, fala que todas as coisas são comuns a todas as pessoas. Infelizmente, Satanás consegue jogar algumas sementes, que eu vou falar para você, que são pensamentos em nossa cabeça, que antigamente as pessoas falavam que os outros viravam crente, né? Então, essa palavra virar é meio complexa. Eu quero te dizer uma coisa, quando nós nos convertemos ao Evangelho, e conversão é uma coisa que chama muito a atenção. Se nós não tivermos com Cristo em nossas vidas, nós seguiremos o caminho do mundo. O mundo são todas as intenções más que as pessoas têm sobre a face da terra, todas as coisas ruins que ocorrem. E nós somos levados por isso. Se alguém te ofende, a primeira resposta é... E Jesus de Nazaré ensinou tudo isso. Jesus, todas as vezes que foi insultado, todas as vezes que foi irritado, Ele nunca mordeu a isca. Ele sempre ficava de boa. Eu vejo Jesus assim, um cara muito alegre, um cara muito bem postado. Tudo que acontecia, Ele tinha uma situação boa. E muitas vezes nós não estamos olhando para o que Jesus fazia, nós estamos olhando para os nossos problemas. Nós temos uma intenção muito ruim dentro de nós, que nós potencializamos tudo aquilo que é nosso, né? As coisas sendo comum a todas as pessoas, não pense você que quando nós nos convertemos ao Evangelho de Cristo, nós vamos ficar isentos. Você não vai ficar isento de não bater teu carro, você não vai ficar isento de alguém invadir tua casa e roubar, você não vai ficar isento de estar desempregado, você não vai ficar isento de receber uma notícia de uma doença grave, você não vai ficar isento de ninguém morrer na tua família, porque a vida é comum para todas as pessoas. O segredo do Evangelho está em dar a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, para que nos momentos difíceis da vida, o Evangelho de Cristo venha sobre as nossas vidas e traga soluções espirituais, que o dinheiro não compra, que os diplomas não compram, que os amigos nossos não podem dar para nós. E ter Jesus na vida é saber que no momento difícil, Ele tem uma mão estendida, porque você permitiu que Ele entrasse na tua vida. Mas quando nós estamos como esses dois discípulos, preocupados com o dia a dia e com o acontecimento, nós esquecemos disso. Tanto é que eles ficaram do lado de Jesus. Nos 11 quilômetros eles estavam lado a lado com o Cristo e não reconheciam o Cristo, porque a morte de Jesus de Nazaré tinha tirado o foco da atenção deles. Mas nessa noite, eu quero que você entenda a seguinte coisa. O Jesus Cristo, nessa noite, Ele está se aproximando de você, como Ele se aproximou desses dois discípulos. E a permissão com que você deu ao Espírito Santo de você estar nesse lugar, ouvindo a palavra, como tem muita gente pregando o Evangelho nesse momento, você está permitindo com que Jesus venha ao teu encontro, que Jesus se aproxime de você, Ele quer conversar com você. A delicadeza de Jesus é tão grande, que quando Ele parou para conversar, e ele não foi reconhecido, isso não deixou Ele triste, Ele teve paciência. Ele teve paciência de abrir um diálogo com aqueles dois jovens. Ele teve paciência de ouvir o cara falar, qual que é o teu problema? Aí ele falou assim, nós estamos tristes, porque o cara que nós achávamos... Depois você lê tudo, eles achavam que Jesus ia ser aquele que fosse, que iria trazer a redenção para Israel. Mas aqui eles falam, mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, e nós nos enganamos com Jesus. Eles tinham colocado a fé deles na pessoa de Jesus de Nazaré, que fosse resolver os problemas físicos deles.
Porque, entenda, esse problema que israelense com palestino, com toda aquela área que tem, a briga não é de hoje, o pau come faz tempo. Daquele tempo, eles já queriam o Salvador que viesse, mas eles não entendiam que no meio daquele problema que eles estavam vivendo, era apenas o meio do problema. Porque eles haviam visto a morte, e quando eles viram a morte, eles acharam que era o fim. E quantas pessoas nos dias de hoje, que nós estamos passando por algumas situações indelicadas, e quantos de nós que estamos perdendo a nossa visão quanto às coisas espirituais, porque estamos tristes com os acontecimentos que estão tendo agora. Estamos tristes com o que está cercando a nossa vida agora. Há poucos instantes atrás, eu falava para você, talvez você tenha uma audiência essa semana, talvez você precise de uma porta de emprego, talvez você precise de alguma coisa que você entende que você não vai conseguir, isso já está te travando agora. E quantas vezes que nós já estamos tristes, sem passar pelo problema? Quantas vezes que a nossa mente já está bloqueada quanto ao fazer o bem, porque o momento hoje talvez seja um momento difícil. E isso eu quero que você entenda, é uma articulação maligna para que, uma das coisas que eu tenho prestado muita atenção, Satanás quer que você viva o ruim agora, para você não ter futuro. Porque o futuro nosso é muito próximo. Há 1 minuto atrás, eu estava no presente, agora já é o futuro. Se há 1 minuto atrás eu não fiz coisas boas, eu não tenho coisas boas para receber agora. E você percebe que no desenrolar da conversa daqueles jovens, eles estavam assim, 11 quilômetros de tristeza, 11 quilômetros de dor, 11 quilômetros de frustração. Vamos transformar esses 11 quilômetros na vida que nós estamos tendo. E quantos de nós que estamos tristes, desenchavidos, porque nós sabemos quem é Jesus, mas não estamos mais crendo nele. Porque um problema qualquer está tomando conta da nossa mente e está nos fazendo entristecer. Isso é uma prática maligna, porque todas as vezes que você entristecer, você não vai plantar nada de bom. Se você não planta nada de bom, você não tem nada de bom para recolher no teu futuro. E o teu futuro, eu quero que você entenda, é uma coisa imediata. Porque o tempo é uma dádiva de Deus e nós temos que saber usar o tempo. Esse primeiro dia da semana, geralmente a maioria de nós estamos de folga. O que nós fizemos de bom hoje? Que pretensões boas que você plantou? Convidou alguém para ir almoçar na tua casa? Ou se você foi serrar boia na casa da sogra, você levou uma misturinha? Você que foi comer com a tua sogra, lavou o prato depois que terminou ou deixou a velhinha lá na pia, com as perninhas doendo, né? Ah, pastor, mas ela que convidou, viu? Mas faça uma gentileza. Faça alguma coisa para ajudar. Amanhã você vai voltar para o teu emprego. Talvez hoje você já esteja pensando, ai, estou com a paciência cheia, não aguento, viu? Se você escolheu uma profissão errada, vai estudar, troque de profissão, mas não vá amanhã reclamando. Porque todas as vezes que você murmurar e reclamar, você está dando espaço para o inimigo agir na tua vida. Presta bem atenção no que eu vou te explicar. Se você tem TV a cabo na tua casa, ou se você pega o sinal aberto, a maioria das televisões, elas funcionam assim. Você tem que pegar o controle remoto e você abrir a porta do que você quer. Ou de TV aberta, ou de TV a cabo. Você tem uma porta lá que você coloca o teu home theater. Você tem todas as portas. E não adianta você querer assistir um filme, tanto de TV a cabo quanto de TV aberta, se a porta naquele momento está aberta para o som. Você vai colocar uma música, você vai ouvir uma música com uma intensidade maior, mas a televisão que foi feita para dar a imagem, ela tem que ser programada para a imagem. Você tem que ir na porta da imagem, dar um ok, aquele codificador lá das TV vai mandar o sinal para a tua TV e você vai assistir. Assim são as nossas vidas no mundo espiritual. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos fomos criados por Deus. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4. Mas será que nós estamos permitindo que Jesus Cristo entre na nossa vida? Será que nós estamos deixando Jesus entrar na nossa vida? Ou nós estamos apenas fazendo aquilo que nós queremos fazer e usando as coisas do jeito que nós queremos usar? Ou será que nós estamos deixando que as preocupações do dia tomem conta da nossa mente?
Quanto tempo que nós não estamos sendo simpáticos? Há quanto tempo que nós não estamos cumprindo nossos contratos? Porque eu e você, nós seres humanos, nós criamos problema para tudo, viu? Criamos problema para tudo. Estamos descontentes com a nossa vida profissional e esquecemos que fomos nós que escolhemos a profissão. Estamos descontentes com o casamento. Quem mandou você casar? Deus não foi. Se você tem essa ideia que Deus um dia, lá onde Ele mora, né, um lugar maravilhoso, que os caras, a NASA com toda a sua tecnologia, com os melhores telescópios, não acharam o trono ainda. E Deus lá pegou um espermatozoide, deu um nozinho, e pegou o óvulo de uma mulher, deu um nozinho, pintou de rosa e falou assim, esses dois vão se encontrar. Não é? Isso não existe. Viu? Deus não fez você casar com ninguém. Se você casou, foi porque você quis. Por que a gente casa com uma pessoa? Que a gente olha e vê aquela pessoa bonita. Aquela pessoa que foi bonita há um tempo atrás, por que não está sendo mais bonita hoje? Será que a pessoa está tão feia ou os teus olhos que já não estão mais enxergando bem? Ou porque você deixou se levar por certas coisas que hoje está desfazendo o teu casamento e você está querendo que Deus resolva um problema que é teu? Se o problema está na tua frente, resolva o problema. Mas não fale que Deus está te prejudicando, ou que Deus está querendo que você se arruine, ou que Deus está criando problema. Deus não cria problema. Jesus Cristo, quando se aproximou daqueles dois jovens, os dois tinham o mesmo problema. Eles haviam estado desiludidos com aquilo que aos olhos dele era o fim. A morte de Jesus para eles era o fim. Eu quero declarar para você nessa noite, de repente você está em meio a um problema que você acha que é o fim. Mas se você crer no nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje se aproxima perto de você para te ouvir, para querer te ajudar, e você deixar Ele agir, você vai ver que o que você está passando não é o fim, talvez é o meio de um processo. E no final desse processo a bênção de Deus virá sobre a tua vida, se você deixar Jesus chegar perto de você nesta noite. Mas nós precisamos deixar Ele chegar perto de nós, porque Ele não quer te desamparar. Aqueles dois discípulos, é um testemunho maravilhoso quando a gente vê os mistérios dessa palavra. Os dois estavam chateados, reclamando pra caramba. Mataram um cara que a gente achou que ia nos livrar. E eles estavam conversando com a solução. Porque mataram Jesus de Nazaré, o homem. Mas o enviado de Deus ressurgiu no terceiro dia. E hoje pode preparar um lugar maravilhoso para você, como pode te ajudar aqui na face da terra ainda. Amém? Entende assim? Então comece a tomar uma postura diferente. Comece a ver as coisas de uma forma diferente. Talvez hoje você estava para jogar a toalha, talvez hoje você estava para pedir a conta, talvez você hoje estava pronto para desistir. Não desista. Converse com Jesus. Mas no começo dessa mensagem eu estava te falando, as circunstâncias estão nos levando a ficar tão mecanizados que às vezes nós esquecemos de conversar com Jesus. Aí eu te pergunto, a intimidade com o nome do Senhor Jesus vai nos transformando. Aí um dia você começa a entender que uma vez por semana você está vindo aqui, e você está sendo grato a Deus pela vida que Ele está te dando, por tudo que você está recebendo. É a mesma coisa quando nós decidimos ser ofertantes e dizimistas. Deus não te pede dinheiro, não está pedindo casa, dar teu carro, te deixar na miséria para... Não. Ele está explicando para você, porque dízimo e oferta é um pouco do que nós recebemos, e todos recebemos. Se você pegar esse pouco e decidir replantar, porque você faz com a semente, que hoje é o salário, faz o que você quiser. Faça o que você quiser, principalmente nesse lugar que eu não cobro nada, não dou envelope, não faço campanha. Prego esse evangelho nu e cru, dentro da verdade que Deus colocou na minha vida, para você entender. Gosto de lidar com gente inteligente. Se você entender que um pouquinho que você apresenta a Deus, você clicou na janela e permitiu Deus atuar na tua vida financeira, você vai se cumprir na tua vida tudo aquilo que a palavra de Deus fala, porque isso é para todas as pessoas. O acesso ao Evangelho é para todas as pessoas que entenderam o Evangelho. Aqueles dois jovens, eles entenderam quando Jesus foi partir o pão. Quando eles perceberam que Jesus partiu o pão e orou, cara, é Jesus que está com a gente, você ressuscitou. E a vida deles se transformou, eles tomaram alegria de volta. A minha preocupação é quando nós paramos no meio do caminho
e esquecemos de terminar a nossa estadia, a nossa andança com Jesus. Que às vezes se a gente desiste no meio do caminho, você ficou no meio de um processo. E às vezes o meio do processo não é a totalidade que Ele quer dar. Porque o processo, ele tem começo, meio e fim. E muitas vezes quando chegamos no meio do processo, talvez nos momentos mais difíceis da vida, nós estamos deixando de acreditar que Deus tem um final melhor para colocar na tua vida. Quantas vezes você já deve ter acompanhado casos assim, pessoas que recebem uma notícia que tem uma doença terminal, as pessoas desistem de viver, em 15 dias elas morrem. Foi descoberto o tumor aqui, daqui 15 dias a pessoa morreu. Por quê? Porque a pessoa se entregou, ela não acreditou que ela estava no meio de um processo. E que aquele processo todo poderia terminar bem. Ou se não terminar bem, se coincidir com a morte, vai morrer apenas a carne. O espírito, ela sabe para quem que ela quer entregar. E entregar o espírito é uma coisa importante que nós fazemos enquanto temos vida. E muitas vezes os problemas e as articulações malignas têm nos feito obscuros quanto ao nosso futuro. Porque se vivermos um presente ruim, não teremos o que plantar. Se não plantarmos coisas boas, não receberemos coisas boas. Só que no decorrer das coisas ruins, nós não lembramos que fomos nós que erramos. Aí Satanás nos induz a falar que foi Deus. Foi Deus que tirou meu emprego, foi Deus que fez eu bater o carro. Querido, desculpa, Deus não faz mal a ninguém. A ninguém. Ninguém. O Deus que mandou Jesus Cristo à face da terra, deu esse exemplo. Parou do lado de duas pessoas que estavam tristes pela circunstância que estavam vivendo, mas Jesus parou, conversou, caminhou com eles e deu a solução final para a vida deles. Quando ele partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus que estava com ele. Quando eles prestaram atenção, lá no versículo 31, fala assim: nesse mesmo instante, abriram os olhos e reconheceram. E contudo, Jesus desapareceu, porque Jesus já estava em espírito. Mas quando Jesus desapareceu, deixou alegria na vida deles. E é isso que eu queria que você entendesse nessa noite. Amém? Pode ser assim? Feche seus olhos um pouquinho. A banda vai subir para cá. Enquanto eles sobem, deixa eu fazer umas observações. Muitas vezes nós estamos nos abatendo com algumas coisas que são comuns em nossas vidas, viu? Nós estamos deixando o problema tomar conta de uma parte do nosso cérebro que não era para ele tomar conta. Você tem domínio sobre a tua vida, viu? Entenda isso. Você tem domínio sobre as tuas indas e vindas. Você tem domínio sobre todas as situações. Talvez hoje você está querendo desistir de alguma situação e querendo colocar o peso para Deus. Não faça isso. Converse com Jesus nessa noite. Mesmo Jesus sabendo que aqueles homens estavam cegados pelos problemas, Jesus não se omitiu de conversar com eles. Quanto que Jesus já fez na tua vida? Quantas coisas boas que Ele já te proporcionou? E hoje simplesmente nós esquecemos de Jesus pelo problema que nós estamos vivendo. Porque existem algumas complexidades nesse texto que nos faz ver algumas coisas. As pessoas já haviam ido e visto que o túmulo estava vazio. Porque as mulheres que foram lá informaram. Mas as pessoas não acreditaram. E esses dois discípulos estavam nesse meio. Aí Jesus, no versículo 25, puxa a orelha deles e fala assim: então Jesus admoestou, ó tolos de entendimentos e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Mas o grande problema que nós enfrentamos com a nossa liberdade, com o nosso livre-arbítrio, é que na maioria das vezes a gente só ouve aquilo que interessa a nós.
E quando é alguma coisa para melhorar, nós ignoramos. Quando um pai chega para um filho e fala: filho, não, esse caminho não é muito bom. O filho ignora porque acha que o pai é um quadrado, que o pai não entende nada. Quando uma mãe fala para uma filha: filha, cuidado com esse namoro. Ah, minha mãe está querendo azarar a minha vida. Quando o teu superior lá no teu emprego fala: cara, você não está produzindo, velho, o que está acontecendo? Não, o cara não sai do meu pé. Geralmente é assim. Quando Deus usa alguém para falar com a gente, para melhorar a vida da gente, a gente quer refutar, porque a gente acha que a gente está certo. Porque a gente não potencializa o bem que nós temos, mas o mal que nós temos. Quantos de nós nessa noite que estamos achando que o momento que estamos passando é pior do que o momento dos outros? Ah, mas eu estou com uma dificuldade no meu casamento. Dificuldade no casamento todo mundo tem. Só parar, trazer a presença de Deus, abrir a mente para conversar. Ah, pastor, mas eu já fui uma pessoa muito maltratada. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Que às vezes nós esquecemos de lembrar que também já maltratamos muitas pessoas. Já fomos indelicados com muita gente. E tudo que você faz na terra, você recebe na terra. Porque quando Satanás se levanta contra as nossas vidas, e nós estamos tendo uma vida de coerência perante Deus, é o exército do Senhor que nos livra. Aí Satanás não pode tocar em nossas vidas. Mas aquilo que nós fazemos, nós temos que receber de volta. E na hora de receber, geralmente a gente rasga. Aí a gente se afasta da igreja, se afasta de Jesus Cristo, se afasta das pessoas que queriam o bem da gente, porque deixamos nos levar pelo problema momentâneo que estamos vivendo. Mas nessa noite eu queria que você abrisse teu entendimento e reconhecesse que Jesus está bem pertinho de você e está querendo te ajudar nessa noite. Está inclusive parando para conversar com você. Basta conversar com Ele. Aí você vai perceber um dia na tua vida que conversar uma vez por semana, só no domingo à noite, é bom, mas é pouco. Aí você vai querer conversar de novo na terça-feira, porque você vai começar a entender a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra pregada. Aí com pouca fé nós temos uma distância de Deus. Conforme a fé vai aumentando, nós vamos chegando perto do trono. Aí você vai querer frequentar os cultos de domingo, terça e sexta. Aí vai chegar um tempo que você não se contenta mais com isso, que você está gostando de ter respostas imediatas de Deus. Aí você vai começar a prestar um culto diário a Deus. Aí antes de sair da cama, quando você abre os olhos, você já fala assim: oh, de boa, Senhor, muito obrigado. Tenho uma cama para dormir. Tenho aqui um ventiladorzinho que me ajudou nesse calor. Eu tenho uma boa coberta que me livrou do frio. Muito obrigado, Senhor, que eu tenho dinheiro para tomar o ônibus. Muito obrigado que eu tenho dinheiro para abastecer meu carro. Senhor, obrigado, eu tenho um teto para pôr uma mesa, para pôr um prato de comida em cima, que tem gente que não tem um teto para pôr um prato de comida. Muito obrigado que eu não estou precisando revirar lixo para mim catar comida, porque tem um monte de brasileiro tirando o sustento do lixo. E eu não estou precisando fazer isso. Aí você vai agradecer a Deus porque você pode tomar banho sozinho. É tão comum, né, a gente tomar um banho? Mas tem gente que não toma banho sozinho mais. E nós tomamos e não somos gratos a Deus. Porque estamos cercados dos nossos problemas. Da maioria das vezes, com todo o respeito à tua inteligência, dos problemas que nós mesmos criamos. E depois queremos que Deus resolva. Mas nessa noite, é o momento oportuno de você entender. Jesus Cristo se aproximou de você, vai ouvir a tua história. No final da conversa Ele vai ministrar uma bênção especial sobre a tua vida. Ele vai te dar o pão, mas não o pão natural que nós comemos. Ele vai te dar o pão da vida eterna. Ele vai te dar a própria palavra dEle, que vai sustentar o teu espírito. E você vai sair daqui fortalecido e cheio de força para você ter vitória essa semana, para você ter vitória esse ano, para você não se abalar com as coisas que estão te cercando. Porque na verdade Satanás quer que você abaixe a cabeça, que você acredite que está ruim mesmo, que Jesus morreu e depois tudo que eu acreditava caiu por terra. Talvez você está no meio do processo. Para um pouquinho, reflita. Entenda que o teu processo não é esse, não é só sofrimento a vida.
A vida tem momentos bons e esses momentos bons são proporcionados pelo Espírito Santo de Deus, que quer te alcançar nesse momento para poder abençoar a tua vida. Pode ser assim? Por gentileza, fique de pé nesta noite. E quando a gente termina uma palavra e a gente pede a gentileza das pessoas, lógico que podem, né, ficar em pé, às vezes está com algum problema de saúde, não é simplesmente uma formalidade, viu? Quero que você entenda que quando você fica em pé, você está falando assim: eu resolvo mudar, eu quero permitir Jesus entrar na minha vida, quero conversar com Ele essa noite, contar meus problemas, que certamente talvez eu poderia não te ajudar em um monte de coisa, tenho tantos problemas quanto você, mas o nosso Jesus em nossas vidas nos traz solução que só o sobrenatural pode colocar na tua vida. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão na altura do teu coração. Quantas circunstâncias que talvez tenham te deixado triste, em quantos processos que talvez nós estamos no meio de um processo, ou para terminar o processo, estávamos achando que é o fim. Você que entrou aqui nessa noite com esse sentimento que tudo estava ruim, ouça Jesus falar com você nessa noite. Ele se aproximou, Ele deixou a glória dele, se fez em homem, e homem ele venceu todas as dificuldades que talvez uma delas você está tendo hoje, e como Jesus de Nazaré, ele passou por todas elas de cabeça erguida, porque hoje ele já não é mais o Jesus de Nazaré, mas é o Cristo, o enviado de Deus para trazer bênção sobre a tua vida. Mas o teu entendimento precisa o receber. Receba Ele nesta noite. Saia do estágio de reclamação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11, algumas versões falam assim: viveis quietos e deixe o poder do Senhor se apoderar da tua vida. Talvez você está reclamando muito, e quando você reclama, você planta coisa ruim, entenda isso. Eu queria que você compreendesse muito profundamente na tua cabeça, cara, que a gente nunca fica em stand-by. Stand-by fica a televisão, fica o teu celular, quando some a tela, fica aquela tela. Ele está descansando, a gente não descansa, a gente sempre produz. A partir de hoje começa a produzir coisa boa. Não deixa a tua boca ser um poço de maldição. Não deixa mais que as pessoas se induzam ao mal. Tem gente que está te cercando só para te levar para a desgraça, para te dar conselho que... Cuidado. Os seus problemas, converse com Jesus. Adquira o hábito de conversar com Jesus. E por favor, sem religiosidade, viu? Às vezes você conversa com Jesus assim, se você tiver as mesmas manias que eu, você conversa com Jesus do carro. Está dentro do carro ouvindo uma música, está orando: Senhor, me abençoa. Tem gente que se sente bem conversando com Jesus no banho. Toma banho e ora, não tem problema. Você está trabalhando, desenvolva o teu trabalho mecanicamente, o trabalho que você faz, mas o teu pensamento esteja glorificando o nome do Senhor. Quanto tempo que a gente tem gasto com problemas e não conseguimos gastar um pouquinho de tempo em conversar com Jesus? Faça uma reflexão profunda da tua vida. Ele está se aproximando de você. Nesta noite Ele está se aproximando. Ele se aproximou de você e certamente quer abençoar o processo que você está passando. E quero declarar sobre a tua vida como uma palavra profética nessa noite, que esse processo vai terminar bem. Você vai sair dessa situação de angústia, você vai sair da situação de dor, você vai sair da situação de doença, porque o Senhor quer abençoar a tua vida. Pode ser assim?